Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, escritor, roteirista de quadrinhos, entre outras coisas. E hoje eu estou aqui para indicar um livro. Olha só que curioso, né? Que inesperado. Mas basicamente é o quadro, né? Você precisa ler, né? Onde eu falo de alguns livros aí de escrita criativa. E eu vou indicar esse livro aqui, que é o Escrever para Crianças, da Silvia Della Corran. E é um livro bem interessante, bem específico para quem quer escrever para crianças, mas para quem for escrever para qualquer idade, esse livro tem coisas a acrescentar. Esse quadro é um review rápido que eu faço de alguns livros aí de escrita criativa para vocês e aumentarem aí as listas de leituras de vocês. Então eu vou falar um pouquinho desse livro. Bom, eu tinha esse livro em casa já faz alguns anos, na verdade. E aí esse ano, há um mês, 2 meses atrás, eu resolvi ler esse livro para ajudar uma aluna minha de mentoria que estava escrevendo um livro infantil. E, obviamente, o livro infantil ele tem muitas coisas em comum com qualquer tipo de livro que você vai escrever. Mas ele também tem algumas especificidades do gênero infantil. Então foi bem interessante ter feito essa leitura. E eu nem lembro se eu ganhei esse livro, se alguém me deu ou se eu comprei esse livro, mas foi uma leitura bem bacana. Falar um pouquinho do autor também, a Silvia Della Corran, né? É uma filóloga. Para quem não sabe, o filólogo ele é um especialista em línguas, né? Ele estuda o desenvolvimento dos idiomas, né? Das línguas. E a Silvia Della Corran, ela tem aí uma série de livros, né, vários inclusive publicados aqui no Brasil, que tratam aí de técnica narrativa, né, falando de criatividade, narração, diálogo, construção de cena, personagem, todos os assuntos ligados à arte aí de escrever um livro. Ela há muitos anos se dedica ao ensino da escrita criativa, tanto que em 75 ela fundou a Graphene Oficina de Escrita, né? E a revista Escrita e Edição, a qual ela trabalha como diretora. Até onde eu pesquisei, apesar que se acha poucas informações a respeito dela, mas ela continua como diretora dessa revista. Bom, mas falando mais especificamente do livro, né? Apesar de ser um livro assim bem curto, rápido, né? Acho que ele tem 90 páginas mais ou menos. A autora ela consegue assim apontar as principais diferenças de um livro comum para um livro infantil. Ela trata de temas, alguns dos temas, né, que são tratados dentro desse livro. Os diferentes gêneros de história infantil, porque não é só porque é infantil que tem que ser de um tipo só, pode ter vários tipos de história infantil. O papel da ilustração, a construção de mistérios para as crianças, personagens mágicos e personagens reais. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu preciso ter um personagem mágico no livro infantil, né? Ou como é que são os personagens reais no livro infantil? Então ela consegue fazer assim uma diferenciação bem bacana aí desses tipos de personagens voltados para um livro infantil. As fases do relato mítico. Nossa, olha só, né? O pessoal deve estar pensando, que história é essa, né? Mas o relato mítico são os mitos que a gente tem na nossa cultura e que muitos deles estão ligados às histórias infantis, né? Então, como fazer esse diálogo, você que vai escrever uma história hoje em dia com esses relatos míticos? Também sobre o uso da linguagem para livros infantis, então elas dão uns toques assim bem pontuais assim que ajudam bastante, entre outros temas que a gente encontra nesse livro incrível para quem quer escrever histórias infantis. Eu sou muito fã de histórias infantis, né? Por exemplo, Coraline, do Neil Gaiman, Alice no País das Maravilhas, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, as histórias da coleção Vagalume, né, que eu, como muita gente que acompanha esse canal, se tornou leitor ali nos anos 90, começo dos anos 2000 e teve acesso, né, até anos 80, teve acesso a esses livros da coleção Vagalume que nos influenciaram demais, né, e que tinham coisas muito específicas, né. Tem um livro infantil que eu nunca esqueço desse livro, que é Histórias de Futebol, do José Roberto Toreiro. Foi um livro que eu li quando eu era criança e trazia, assim, o Pelé era um dos personagens do livro, só que ele criança na história, né?
E aí toda a relação dele, um campeonato de futebol, todos os problemas da escola, assim, esse livro me marcou muito quando eu era criança. Então, são livros muito importantes na formação das pessoas. E você poder escrever um livro desses, eu ainda não escrevi, mas é uma das coisas que eu quero fazer um dia, escrever um livro infantil bacana, com ilustrações bacanas, né? Que já que no livro infantil a gente tem essa parceria aí entre escritor e ilustrador, é uma das minhas metas de vida, assim, eu acho incrível essa possibilidade, essa troca de referências, troca de experiências possíveis num livro infantil. Para quem é indicado esse livro da Silvia Della Corràn? Basicamente para qualquer um que queira escrever livros infantis. Assim, é um livro muito acessível, mas que mesmo para quem já é acostumado a escrever, traz coisas novas que nos ajudam assim na escrita. Bom, se você ficou interessado nesse livro e quiser adquirir e quiser me ajudar, né, você pode fazer isso com o link que está aqui embaixo desse vídeo, que é o link que vai para a Amazon, e aí qualquer compra que você fizer depois que você clicar nesse link, eu vou ganhar uma pequena comissão. Então você vai estar me ajudando aqui também a manter o canal. Mas obviamente eu indico a você comprar esse livro em qualquer lugar, né, não pela minha comissão, mas porque é um livro muito bacana. Então, se você quiser indicar livros sobre escrita criativa aqui nos comentários do canal, se você quiser falar se você já leu ou não leu, ou quais livros infantis você gosta, coloque aí nos comentários e vamos continuar essa discussão até o próximo vídeo. Valeu!